resolver. E uma das coisas que eu vejo, que até em mim demorou para me entender, e quando eu não entendi a graça de Deus, eu não consegui me libertar, é a culpa. Tem muitas pessoas que se sentem culpadas. Coisas do passado, né? Condenações do passado, e a pessoa não consegue deslanchar na vida espiritual e nem na vida lá fora, porque ela errou muito no passado e ela não consegue se libertar dessa culpa, dessa condenação. Por isso que hoje eu usei esse título aqui, A Chave que Liberta. Porque foi essa chave, amados, que me trouxe a libertação. Foi essa chave que Deus mostrou para mim, que eu me libertei de toda a condenação que havia sobre mim. Veja bem, amados, quem que nunca foi ferido por alguém? Quem que nunca recebeu uma palavra dura, uma traição, uma decepção, uma injustiça? Eu mesmo, nossa, quanto eu falo assim, eu vejo aí, a gente dá oportunidade para as pessoas, né? Muitas vezes, depois a pessoa sai, mas sai uma raiva da gente. Eu falo assim, eu me sinto às vezes muito injustiçado, sabe? Mas a gente tem Deus, né, na vida da gente. Então, todos nós, amados, passamos por situações e deixaram em nós cicatrizes. E deixam, todo dia acontece coisas na nossa vida que nos fere, nos machuca. E às vezes demora, né, para cicatrizar. Mas a verdade, amados, que a questão não é se somos feridos, mas sim o que vamos fazer com essas feridas. Então, guardar mágoa, amados, pode ser até uma coisa natural do ser humano. Só que isso nos aprisiona, nos deixa aprisionados. Veja bem, quando você fica com raiva de uma pessoa, magoado com uma pessoa, às vezes a pessoa nem sabe que você está magoado com ela. Você fica ali sofrendo, às vezes cabeça baixa, às vezes tem depressão, chorando. Eu já vi tanta gente, amado, sofrendo dessa forma, aprisionado numa mágoa que aconteceu lá 30, 40, 50 anos atrás. Não consegue se libertar. Então, a mágoa é uma coisa que aprisiona. Agora, o perdão, amados, pode parecer difícil. E é difícil em alguns casos. Porque a gente vê, né, quando a gente é injustiçado, quando a gente é traído. Tem pessoas que nos tornam cativas, né? Quantas pessoas que eu vejo, principalmente as mulheres, né, que têm maridos que tornam as mulheres, elas se tornam até dependentes psicologicamente de seus maridos, porque eles tornam elas cativas. E tem homem também, né, por causa da paixão, do amor, fica cativo da mulher. E isso aí, amados, é uma prisão. Uma prisão que só Deus, só Jesus pode tirar de nós. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma coisa comigo, que eu era uma pecadora, que eu não tinha como ser justificada jamais pelo que tinha havido comigo. E então eu ficava com aquilo, né? E sofria muito com isso. Mas olha, amados, se perdoar parece difícil, e até em alguns casos parece que é impossível, né, perdoar. Porque tem gente que magoa tanto a gente que parece que fala assim, puxa vida, eu não vou perdoar. Não tem como, eu não consigo perdoar. Você até quer, mas às vezes não consegue.
só, amados, que a gente tem que entender o seguinte: o perdão tem um poder libertador. E a Bíblia nos mostra que o perdão não é só uma opção, não, amados. Não é eu não opto, eu vou perdoar. É um mandamento. Amém. É um mandamento para todos nós que somos filhos de Deus. Então não adianta nós falarmos que somos filhos de Deus, que somos pregadores da palavra de Deus e que somos abençoados, né? Se nós não sabemos perdoar. É um mandamento, amados. Amém. Então olha lá em Mateus. Olha só o que Jesus diz. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha só para vocês verem, o que eu estou falando aqui, amados, tem fundamento bíblico, eu não inventei isso. É uma coisa que está à luz da palavra de Deus. Amém. Né? Está ali, vocês estão vendo. Então, Jesus aqui ele deixa muito claro, irmãos, não existe perdão de Deus sem o nosso perdão ao próximo. Não tem como. Se você não perdoar, você jamais vai ser perdoado. O perdão, amados, é o caminho de ida e volta da graça de Deus. É o caminho que vai e volta em nós a graça de Deus. Porque se você perdoa, a graça volta para você. Né? Então, esse é o caminho de ida e volta. Jesus também, lá em Mateus 5, 23 e 24, ele nos mostra, né, que o perdão está diretamente ligado à nossa vida espiritual. Olha só. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Olha só para vocês verem, isso aí não é só uma coisa material, é uma coisa espiritual, né? Que é diretamente ligada à nossa vida espiritual. Deus não recebe, amados, a nossa adoração se nós não tivermos um coração limpo. Essa que é verdade. Se nós não tivermos o nosso coração livre de rancor, de mágoa. Então, nós temos que entender que o perdão não é um requisito não apenas para os relacionamentos humanos, não, mas para a comunhão com o próprio Deus. Mateus 18, do 21 ao 35, eu quero mostrar para vocês aqui essa parábola, né? Que é a parábola do servo. Olha só para vocês verem. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Pode continuar. E passando a fazer, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Olha só, era bastante, né? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía,
Mostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo, se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Olha só, irmãos, isso aqui é o que Jesus fez por nós. Esse rei é Jesus, amados. Ele pagou a dívida em nosso lugar. Ele perdoou todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas. E nós, às vezes, não conseguimos perdoar. Qualquer coisa aí tão mesquinha que a pessoa faz pra gente, né? A gente pega e fica com aquilo, não consegue perdoar, sendo que ele perdoou tudo. E veja bem, se você não perdoar, amado, você não vai ter como se libertar. Não tem como se libertar. Então, aquele rei movido, né, por compaixão, ele perdoou a dívida. Mas esse mesmo servo não foi capaz de perdoar uma quantia pequenininha. Porque veja bem o quanto que o outro devia, o quanto ele devia. Era uma diferença imensa. Eu não sei explicar para vocês o valor, mas era uma coisa insignificante perto do que o outro devia, né? E ele pegou, o que ele fez? Ele foi lá e falou: "Não vou te perdoar." Prendeu a pessoa. Então, amados, aqui fica uma lição clara para nós. Diante de tudo que Deus já nos perdoou, negar perdão para alguém é uma incoerência. Eu falo para vocês, eu perdoo todo mundo, posso me fazer o que for. Eu jamais vou levar peso nas minhas costas por falta de perdão. Então, essa lição, amado, diante de tudo que Deus já nos perdoou, né, como eu falei, é incoerência você não perdoar. Perdoar o imperdoável, amados, é que nos mostra que temos a graça de Deus em nós. Quem não sabe perdoar, amado, não tem a graça, não. Eu falo para você. Então, talvez exista na sua vida uma situação aí que você passou, que você considera imperdoável. Eu quero que você considere isso. Eu quero que você considere. Porque perdoar, amado, o que é imperdoável, revela, né, a graça de Deus nas nossas vidas e a nossa libertação. Além da graça de Deus que o Senhor nos dá, Ele nos liberta. Esses dias, amados, eu estava lendo um livro e eu vi uma frase muito profunda, que dizia assim: qualquer pessoa pode perdoar pequenos erros, mas só alguém que experimentou o perdão de Cristo pode liberar perdão em situações que parecem impossíveis. Então, perdoar pequenos erros, amados, é fácil. Agora, perdoar aquelas coisas complicadas, né? Principalmente se existe
eu já percebi. Que às vezes fica anos e anos encalacrado dentro de nós, né? Eu vejo lá, vou falar o nome, sofre, porque não consegue perdoar. Nem na igreja vem. Toda vez que conversa, é a mesma conversa, é só choro e tristeza, porque não consegue liberar perdão e não consegue perdoar. Então, qualquer pessoa, mas pode perdoar pequenos erros, mas somente aquele que experimentou o perdão de Cristo pode liberar perdão, né? Em situações que parecem impossíveis. O perdão humano, amado, é limitado, mas o que vem de Deus, ele é sobrenatural. É isso que nós temos que entender. Ele é sobrenatural. Perdoar não é dizer que o erro não tem importância, mas é se recusar a ser escravizado pela dor que esse erro provocou. Então, às vezes a gente fala, não tem importância. Tem importância e vai ter importância, mas a gente não pode ser escravizado, deixar aquilo escravizar, porque tudo, né, que você vai fazer, você vai lembrar. Mas aquilo aconteceu comigo, igual eu vejo lá. Mas não sei o quê, porque eu nasci para sofrer, eu nasci para... Não sei como é que vocês conseguem ser felizes, né? A pessoa é infeliz, sofre, e sofre amargamente, porque não consegue liberar perdão. A pessoa já morreu, faz sei quantos anos, ele está guardando mágoa da pessoa, né? Então, amados, abrir, veja bem, você se recusar, né, a ser escravizado pela dor que esse erro provoca, é abrir mão do direito de vingança e entregar o caso na mão de Deus. Porque tem muita gente que não consegue. A pessoa fica magoada, fica ali triste, porque aquela pessoa prejudicou ela, fez mal para ela, falou mal dela, sei lá, quantas coisas que as pessoas fazem contra nós, né? Todos os dias. Até pessoas que a gente já acha que ama a gente, tem hora que vem e a gente descobre que a pessoa está falando da gente, né? Que aí você fica lá, puxa vida, mas eu faço tudo para aquela pessoa, para ajudar ela, e ela me faz isso. Então, a gente tem que entender que isso, a gente tem que se livrar dessas coisas sem pensar em vingança. Deixa, amado, você entrega na mão de Deus. Deus é que vai cuidar dela. E ore por ela ainda, né? Sabe, amados, sabe o que o perdão faz em nós? Ele liberta o nosso coração. A mágoa é um veneno que nos aprisiona, e o perdão é a chave que abre a cela. Olha só. O perdão, ele restaura relacionamentos. A gente vê isso, né, nos casais, nos casamentos aí. Aqueles casamentos que realmente tem salvação, né? Porque tem uns que não tem jeito, né, amados? Não é nem questão de perdoar. É questão mesmo de você não se tornar uma vítima, né? Então aí não tem jeito. Então, a gente vê assim que muitos casais feridos por anos ficam anos vivendo juntos como dois inimigos. Ficam lá, parece que qualquer palavra que um fala, o outro já rebate lá, que parece que vai ser uma espada de um lado e outra do outro, né? E vira um inferno dentro de casa. Homens e mulheres que precisam somente se perdoar e não conseguem, não se perdoam e ficam ali, né, se dando pontada de faca um no outro e não conseguem se perdoar. Precisam liberar perdão, amados, precisam pedir perdão. Nós precisamos aprender a fazer isso. Precisamos aprender
aprender a pedir perdão. Assim como nós somos reconciliados com Deus, nós também podemos nos reconciliar com outras pessoas que nos machucam, nos ferem. Nós também podemos nos reconciliar, mesmo que ela não queira se reconciliar com você. Você faz a sua parte. Você vai lá e se reconcilia com ela. Porque isso, amados, é agradável a Deus. Ele se agrada. O perdão torna a sua adoração aceitável a Deus. Não podemos jamais oferecer algo para Deus com o nosso coração endurecido. Não tem como, amados. Como é que você vai abrir o teu coração para receber a semente se ele está duro? Com mágoas, com coisas que te machucam, que está te ferindo. Então, não tem como a semente germinar no seu coração. Outra coisa, amado, o perdão nos torna parecidos com Cristo. Amém. Semelhantes a Ele. Jesus, amados, mesmo na cruz sendo injustiçado, Ele orou a Deus dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Está lá em Lucas, acho que 23. Eu não lembro o versículo, mas foi no primeiro, vamos ver se é isso mesmo. Mas todos nós conhecemos essa. É mais para frente, né? Lá, depois que. Então, mas ele falou isso aí. Né? Todo mundo sabe, todo mundo já leu isso na Bíblia, né? A gente sabe que ele falou e eu aprendi uma coisa, amados, nós somos feridos e também feridos, sabia? Às vezes a gente nem percebe que a gente fere as pessoas, mas podemos ser curados e proporcionar cura a outras pessoas. Nós somos vítimas de outras vítimas. Olha só para vocês verem como que é. Aquele que te feriu também é uma pessoa que foi ferida. Então, a gente tem que pensar bem, amados. Né? A gente tem que pensar o que será que essa pessoa... Porque tem muitas pessoas que ferem a gente que são pessoas infelizes, amarguradas, pessoas egoístas, que pensam em si próprias, que ela não cumpre aquele mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque amar ao próximo como a si mesmo, amados, é você deixar o seu ego, né? Porque a gente sempre acha que está certo. A gente nunca acha que está errado. Então, isso é o nosso ego. Não, eu estou certa e eu não vou baixar a guarda. E nós temos que diminuir, amados. Quando a gente diminui, Deus cresce na nossa vida. O Espírito Santo, ele vem sobre nós com amor e ele tira toda a tristeza, toda a angústia, todo o sofrimento, toda a amargura que você possa estar enfrentando por causa de falta de perdão. Olha, nós somos vítimas de uma pessoa que também é vítima. De uma maneira direta ou indireta, ele ou ela foram feridos, né? Eu estou sendo bem rápida aqui, porque eu não quero atrasar. Quero terminar logo. Não, mas não. Olha lá. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Olha, amados, se ele, Jesus,
se a gente for ver, né? O que fizeram com Jesus, porque ele carregou aquela cruz, ele foi moído de tanto apanhar, de tanta dor, de tanto sofrimento que aquelas pessoas estavam causando para ele. E ele falou isso aí, amados, olha, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você acha que a pessoa que te machuca sabe o que está fazendo? Muitas vezes a gente machuca alguém e não sabe que está machucando, amados. Sabia? Muitas vezes a gente faz isso, mas a gente acha que está certo. Né? Não, eu estou certo. Então, não podemos hesitar em liberar perdão. E nem ter receio, amados, de pedir perdão também, sabia? Porque tem pessoa que sofre porque não tem coragem de chegar na outra pessoa, falar assim, eu errei, me perdoa. Eu me perdoo porque eu errei. Eu cometi muitos erros com você. Isso aí, amados, é uma coisa tão fácil de fazer, mas tão dura. Não é verdade? É fácil e ao mesmo tempo é duro de fazer isso, porque você tem que se humilhar, né? E ninguém quer se humilhar, ninguém quer deixar o ego dele baixar, demonstrar que ele estava errado. Ninguém. Eu tenho pessoas que passou pela minha vida que até pediram perdão para mim, que chegou em mim, esses dias mesmo chegou em mim, me abraçou, pediu perdão para mim. Só que eu sei que está sofrendo em outro lugar, entendeu? Que está sofrendo porque conhece a graça de Deus, sabe que a graça de Deus, sabe como é a graça de Deus, mas está sofrendo no sacrifício, né? Nas campanhas, nos jejuns, está sofrendo lá na lei, porque não quer. Ela até pediu perdão, mas ela mesma não libera perdão para ela, porque se liberasse, ela se humilhava e voltaria para cá, né? Voltaria para cá. Então, realmente é uma coisa difícil de fazer, amados, mas também é fácil. Eu já falei para vocês aqui uma vez, uma funcionária minha, eu gostava muito dessa mulher, uma senhora, uma cearense. Pensa numa mulher trabalhadora, uma pessoa correta, uma nordestina, né? Muito correta. Ela trabalhou acho que uns 2 anos, logo no início, quando eu comecei, nossa, há muitos anos atrás. E as duas funcionárias brigaram lá, e uma delas saiu, foi embora, e aí passou um dia, a outra que brigou com ela, veio lá com uma carta da Justiça Trabalhista para mim. A nordestina só faltou voar na mulher. Ela falou assim, mas como assim? Fui eu que briguei com você e agora você vem contra ela? E no dia da briga, mas as duas começaram a brigar lá, e eu peguei e falei para elas, olha, se vocês não parar com isso aí, eu vou mandar as duas embora. Vão parar com essa confusão, senão eu vou mandar vocês duas embora. Aí essa nordestina falou para mim, começou a gritar comigo. Porque você não sabe mandar, você não sabe liderar, porque aqui todo mundo faz o que quer, e não sei o que, mas gritou, e eu fiquei só escutando, ouvindo tudo que ela falou. Aí na hora que ela terminou, eu falei para ela, você terminou de falar tudo que você tinha para falar? Terminei. Então eu te peço perdão, porque eu não sei liderar, porque eu não sei mandar. Peço perdão para você. Na hora, mano, ela começou a chorar, né, pessoa. Sabe, eu peço perdão para você se eu estou errada. Eu acho que você tem razão, entendeu?
de terra. Na hora que uma pessoa está discutindo com você, o Estevam faz sempre isso comigo. Ele sempre faz isso comigo quando eu estou. Eu sou meia ogra, né? Eu sou descendente de italiano com suíço, não. Pense numa raça ruim de um tal do europeu. Eu não sei falar baixo, né? Então, e tem hora que eu falo com ele, parece que eu estou brigando com ele, né? Aí quando ele vê que eu estou me exaltando, ele fala, eu te amo. Eu te amo. Aí passa. Na hora eu. Na hora ele, quando ele vê que eu estou falando alguma coisa, que eu vou chegar a uma discussão, eu te amo, lembra disso. Pega as dicas aqui. Eu te amo, não esquece disso. Não tem demônio que suporte, viu? Aí, então, a gente precisa aprender essas coisas, sabia? Eu falo isso dele com toda, sabe, a humildade dele, eu tenho aprendido muita coisa com ele. Então, às vezes a gente, com poucas palavras, a gente pode mudar e revolucionar qualquer relacionamento, amados. É no trabalho, é no casamento, em qualquer lugar que você esteja, a humildade, né, e você liberar perdão, e você mostrar para as pessoas, que você é uma pessoa que realmente está ali para servir. Isso aí é humildade. Quando a gente demonstra que está para servir, amados, o perdão já vem junto. Porque não tem como uma pessoa vir contra você se você não demonstrar que você ama ela, que você perdoa ela. Ela pode ficar com raiva de você naquele momento, mas depois ela vai pensar, puxa vida, eu fui ruim, fui uma pessoa má. Aquela pessoa foi tão bacana comigo e eu, né, não perdoei ela. Ela vai acabar, amado, entendendo. Então, amados, não hesite, né, em pedir perdão e em liberar perdão. Eu sei que é difícil. Talvez aqui tenha pessoa que tem coisas aí que talvez você pense assim, puxa vida, mas como que eu vou perdoar? Se aquela pessoa me fez tanto mal, se aquela pessoa me odeia tanto, por que eu vou perdoar ela? Amados, libera o perdão para que você seja livre. Ó, é a chave que nos liberta. Perdoar. Viu? É essa chave. Então, perdoar, amados, não é esquecer a dor, mas é escolher não deixar que essa dor te controle. Entendeu? Porque senão você vai caindo na amargura, na tristeza, na depressão, né? Então, essa amargura, essa falta de perdão, amado, não pode controlar você. Não é justificar o erro do outro, mas é escolher não carregar mais o peso da mágoa. Pastora, a pregação da senhora é para Vitória. Porque ela tá brigada com uma amiga dela, fez mal para ela. E ela não consegue perdoar a amiga de jeito nenhum. Tá com aquele ódio dentro do coração, ela chora todo dia. Então, mas não pode, perdoa ela para você ficar feliz. Quando a gente perdoa, mesmo que você não queira mais ter amizade com ela, né? Porque perdoar não é, você não precisa ficar lá lambendo a outra pessoa, mas perdoa dentro de você, ou vai lá e fala para ela. Isso que eu ia falar, às vezes não precisa nem falar. Às vezes fala e não perdoa de verdade. Não adianta você tem que perdoar dentro de você. Se liberta. Se liberta, porque o perdão, amados, é a chave. É a chave. Eu também, pastor. Então. A minha mãe verdadeira, se ela morrer, ela pediu perdão por mim e eu perdoei. E isso me... Então perdoa hoje. Em nome de Jesus. Faz 15 anos. Perdoa
pensar na minha vida, eu fico assim, puxa vida, tantos erros que eu cometi na minha juventude, que eu podia ter feito diferente, entendeu? Que a minha vida poderia ter tomado outro rumo. Mas é como outro dia a pastora falou aqui, tudo que nós passamos, amados, já estava escrito. Deus já escreveu. Nós temos que passar por isso para quê? Para isso mesmo, para nos perdoarmos. Se nós erramos, é para que agora a gente se perdoe e perdoe as pessoas que nos causaram mal. Eu contei para vocês aqui que eu fui abusada quando eu era criança. E foi difícil para mim perdoar a pessoa. Foi muito difícil. Eu fiquei anos e anos e anos. Eu só fui perdoar quando eu conheci a graça. Eu falava, eu não vou perdoar nunca, sabe? Mas quando eu conheci o pastor Geraldo, e ele me ensinou a graça de Deus, eu liberei perdão, a pessoa já estava morta, eu liberei dentro de mim. Olha, o pastor falou, eu liberei dentro de mim. Eu falei, eu não quero mais pensar nessa pessoa na minha vida, eu quero esquecer dessa pessoa. E ele está perdoado. Deus coloque ele aonde é o lugar dele, porque eu não vou ficar o resto da minha vida odiando e carregando mágoa, não. Então, amados, nós temos que escolher não carregar mais o peso da mágoa. Então, eu quero agora, Sofia, você, quem estiver aqui, pense aí numa pessoa que te feriu, que te magoou, que te fez mal, que te caluniou, que foi injusta com você. Lembra agora dela. Fecha os teus olhos e libera o perdão para essa pessoa. Libera o perdão para ela, mas de todo o coração. Libera o perdão para que você venha receber agora do Espírito Santo a paz que você precisa. Sabe? A alegria, a felicidade que você precisa. Talvez seja você mesmo que você precisa perdoar. Que você acha que você mesmo se condena. Que você acha que você não tem... você não merece nada de Deus. Porque você errou tanto. Então, lembra agora e se perdoe. Perdoe essa pessoa e perdoe você mesmo. Em nome de Jesus, eu falo agora para você, meus irmãos. O Senhor Jesus está aqui, nesse local. E Ele está aqui hoje para liberar perdão para nós. Sabe por quê? Porque nós erramos todos os momentos da nossa vida. Ele já nos perdoou. Ele já nos reconciliou. E agora nós é que temos que fazer a nossa parte. Né? Temos que tirar esse peso de nós. Esse peso que está fazendo mal em nós. Amém? Graças a Deus. Então, olha, pense, eu escolho perdoar. E ore, amados, por essa pessoa. Pense na sua mente, toda vez que você for, que alguém fizer algum mal para você, ou que você mesmo fizer para você, eu escolho perdoar. Porque Jesus me perdoou. Então, quando a gente faz isso, amados, a gente quebranta o coração de Deus, sabia? O Senhor vê que nós realmente que a gente realmente está indo pelo caminho certo, que a gente está sendo sincero com Ele, porque a gente deixou tudo aquele passado para trás, né? Aí a gente quebranta mesmo o coração. Então, chega de feridas antigas, de dores profundas, dores que pesam no coração. Que o Senhor, Deus, cure agora o interior de cada um de nós. Que o Senhor venha alinhar, né, o nosso coração nesse momento. Venha tirar toda a mágoa. Porque Ele nos conhece, amados. E Ele sabe o que tem dentro de nós. Se nós queremos ser felizes, nós temos que ter o nosso coração alinhado com a palavra dele. Perdoar, porque
porque não sabem o que fazem. Perdoando sempre, amados, nós vamos ter uma vida feliz, uma vida de prazer, de alegria, né? E o nosso coração sempre estará alinhado com Cristo Jesus. Amém? Amém. Essa é a palavra. Glória a Jesus. Eu falei quarta-feira, a hora que eu saí aqui fora, eu falei para a pastora, a minha palavra já está pronta. E estava pronta, né, pastora? Nós estávamos aqui no fundo, né? Então, amados, tenham isso em mente, tá? Eu sei que aqui tem pessoas que têm mágoas profundas, né? Mas tire do seu coração as certezas. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, oh meu Deus, eu quero nesse momento, Senhor, te agradecer por me revelar essa palavra, né? E por revelar agora aos teus filhos aqui, Senhor. Porque eu sei, meu Deus, que muitas pessoas na igreja andam doentes por causa de amargura no coração, de tristeza, por falta de perdão. Tem passado, meu Deus, por sofrimentos, por angústias, por dores, que não tem necessidade, que basta uma palavra. Então, meu Deus, que o Senhor entre agora nesse coração duro, meu Deus, nesse coração que acha que não tem jeito. Entra agora, Senhor, meu Deus, e amolece esse coração agora, Senhor. Tira agora, meu Deus, toda essa impiedade, toda essa mágoa, toda essa amargura que ela traz, meu Deus. Aqui diz, meu Deus, que perdoar a gente, não é perdoar na carne, não, é perdoar no Espírito. É um perdão sobrenatural, meu Deus. E nós queremos que esse perdão chegue a cada um aqui, para que nós possamos ter uma vida feliz. Porque muitas vezes nós não conseguimos liberar perdão e a gente fica sofrendo, meu Deus. Então tira, meu Deus, agora todo o mal do nosso meio, porque isso é um mal. Tira todo o mal do nosso meio, toda a mágoa, todo o ódio, toda a sede de vingança. Em nome de Jesus, que venha cair por terra nesse momento. Em nome de Jesus, nós oramos pela tua igreja, por todos os irmãos, pelas pessoas que nos veem, pelas redes sociais, ó Deus. Que o Senhor venha quebrar julgos de anos agora de condenação, Senhor, de sofrimento e dor. Que a gente venha se libertar, meu Deus. Eu falei que a chave que liberta é o perdão e é verdade, meu Deus. Porque naquele momento ali, Senhor, que o Senhor entregou o seu Espírito e o Senhor pediu perdão para todas aquelas pessoas, Senhor, o Senhor estava livre. O Senhor estava livre para ir para o seu trono, ó Deus. Ó Deus, muito obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por toda a palavra que tem sido pregada aqui nesse altar, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra, porque nós estamos aqui, Senhor, para falar a verdade, não é para enganar, não é para tirar proveito da situação, não, meu Deus. Mas nós estamos aqui para ajudar, porque a tua palavra, Senhor, é que nos abastece de força, de coragem, para continuar, meu Deus, a nossa vida lá fora. Porque enfrentamos sim todos os dias, Senhor, pessoas que nos odeiam, pessoas que querem o nosso mal, que buscam o nosso mal a todo momento, mas nós temos o Senhor, que é o nosso escudo, que é a nossa proteção. E nós temos, ó Deus, o perdão para ficarmos livres de todo mal, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Nos dá uma semana de vitória, Senhor.
uma semana de bênçãos multiplicadas na vida de cada um. E essa semente venha a ser multiplicada na vida de cada um, Senhor. E que todos possam receber e ter uma vida plena, uma vida feliz. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Uma ótima semana na graça de Deus. Em nome de Jesus.